E nesta terça-feira, Lula voltou a atacar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Numa entrevista à rádio CBN, o presidente acusou o chefe da autoridade monetária de ter um lado político e de trabalhar para prejudicar o país. Nós só temos uma coisa desajustada no Brasil nesse instante. É o comportamento do Banco Central. Essa é uma coisa desajustada. Um presidente do Banco Central que não demonstra nenhuma capacidade de autonomia, que tem lado político e que, na minha opinião, trabalha muito mais para prejudicar o país do que para ajudar o país. Porque não tem explicação a taxa de juros do jeito que está. Eu já lidei muito tempo com o Banco Central. E o Meirelles era meu presidente do Banco Central, e eu duvido que esse Roberto Campos tenha mais autonomia do que tinha o Meirelles. Duvido. Lula criticou ainda a relação de Campos Neto com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A quem que esse rapaz é submetido? Como é que ele vai numa festa em São Paulo, sabe, quase que assumindo a candidatura a um cargo do governo de São Paulo? Cadê a autonomia dele? Mas não é que ele encontrou com o Tarcísio numa festa. A festa foi do Tarcísio para ele. Foi uma homenagem que o governo de São Paulo fez para ele. Certamente porque o governador de São Paulo está achando maravilhosa a taxa de juros de 11,25. Vamos lá, Piotr, começamos essa com você. O presidente Lula aí voltou a atacar mais uma vez o Banco Central e Roberto Campos Neto. Vamos primeiramente às imprecisões. Eu vou ser elegante, vou chamar de imprecisões presidenciais. A homenagem foi na Assembleia Legislativa da Assembleia Legislativa com o colar, que é a principal homenagem da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo por iniciativa de um deputado estadual. Sim, posteriormente o governador participou, como participou também o prefeito, como o ex-senador, hoje deputado estadual, Eduardo Suplicy, fez um discurso também lá. Várias pessoas da sociedade foram convidadas e depois teve sim um jantar em que várias pessoas participaram no Palácio dos Bandeirantes. Até aí, onde é que está o problema? Aí ele vai lá e faz uma menção que o Roberto Campos Neto estaria subordinado ao governador de São Paulo. Deixa eu fazer uma pergunta, senhor presidente. Quando alguém tem um advogado pessoal que inclusive trabalha em todos os processos, que responde, inclusive é levado à cadeia, e depois nomeia esse sujeito, indica esse sujeito e usa todo o poder do governo para fazer aprovar na sabatina e torná-lo ministro do Supremo Tribunal Federal, o que é, presidente? O senhor tem que dar essa resposta. A quem esse ministro do Supremo, então, estaria subordinado? Eu estou me baseando pela sua forma de pensar. Aliás, foi esse ministro, inclusive, seu ex-advogado, que atendeu a um pedido recente do governo para editar ali uma decisão monocrática, uma liminar, concedendo uma liminar para voltar toda a reoneração que o Congresso disse não. O Congresso, pela lógica democrática e republicana, o governo perdeu no Congresso a questão da desoneração. Ou seja, queria reonerar, não conseguiu. O que fez o governo? Como aquele birrento que o dono da bola, porque não é craque, não sabe jogar bola, leva a bola embora. O que foi? Recorreu ao Supremo. Justamente esse ministro, seu ex-advogado. Daí eu preciso perguntar, pela lógica que o senhor está nos colocando, qual é a autonomia desse ministro? Qual a independência que ele tem? Ele está, abre aspas, usar a sua expressão, presidente Lula, subordinado a quem? Mas tudo bem. Feitas as imprecisões e, digamos, colocadas as contradições no seu discurso, que eu não sei se foi combatido durante a entrevista, mas vamos lá. As decisões do Banco Central são autônomas por causa de uma lei que o seu partido votou contra. Sim, o Roberto Campos Neto tem mais autonomia, porque agora ele tem a garantia da autonomia do que tinha, por exemplo, o seu presidente do Banco Central, que o seu partido jogava contra. E agora o senhor é incapaz é sempre esse rapaz deselegante, sem a menor preocupação em manter a liturgia do cargo que o senhor ocupa. E é esse rapaz. Não, esse rapaz é Roberto Campos Neto, sim, senhor, presidente do Banco Central, sabatinado no Senado, aprovado, e que tem cargo com mandato garantido pela lei. E o Roberto Campos Neto, neste momento, vota, e ele não vota sozinho. Você tem um grupo, é uma votação no Comitê de Política Monetária que decide a taxa de juros amanhã. Amanhã sai uma nova decisão do Comitê de Política Monetária para esses juros.
Neste momento, os juros só são mantidos altos por problemas que o senhor causou, presidente. Primeiro, o seu barulho, criticando o Banco Central logo no começo do seu terceiro mandato. Segundo, que o senhor só faz dívida, o senhor aumenta a dívida do Estado, o senhor tem gastos públicos hoje, a dívida nominal brasileira hoje, ou seja, a dívida bruta, tem exatamente o mesmo peso da época da pandemia, sem termos uma pandemia. Ou seja, o senhor produz um caos fiscal que gera insegurança. Veja só o que está acontecendo com o dólar. O real hoje, se não me engano, acho que por volta de 4 horas da tarde, era a moeda mais desvalorizada do país, mais do que o peso argentino. E o senhor, de novo, está querendo colocar a culpa no presidente do Banco Central. Tem uma coisa, né, tem uma frase que é o seguinte, né? O Lula nunca consegue assumir nada do que ele faz. Como na época da Lava Jato, quer dizer, o apartamento não era dele, o triplex, a chácara não, o sítio de Atibaia não era dele, e a culpa pelo problema do governo não é dele. O Banco Central reage à situação. Por isso, obviamente, se tem os juros mais altos. Augusto, antes de ouvi-lo, deixa eu trazer aqui mais uma declaração, porque a gente selecionou algumas aí, essa entrevista à CBN rendeu bastante. O presidente também comparou a trajetória do presidente do Banco Central com a do ex-juiz e atual senador Sérgio Moro. O presidente do Banco Central está disposto a fazer o mesmo papel que o Moro fez? O paladino da justiça, com o rabo preso a compromissos políticos? Então, o presidente do Banco Central tem que ser uma figura séria, responsável, e ele tem que ser imune aos nervosismos momentâneos do mercado. E aqui trago a resposta do senador Sérgio Moro, que escreveu aí por meio da rede social X, ele disse o seguinte, aspas, Lula, ao atacar sem razão o Bacen e Campos Neto, quer levantar nuvem de fumaça sobre a incompetência de seu governo na economia. É a mesma técnica que usou contra mim. Quando me atacava, queria esconder a corrupção de seus governos e da Petrobras. Há método na mentira lulista. Fecho aspas aí para o senador Sérgio Moro. Augusto. Ele sempre culpa os outros, como acabou de difundir. Deveria também ser encaminhado ao departamento de fake news do Supremo. É mentira que o Meirelles conseguiu impor as suas posições. Mas o Lula o tempo todo fez o que pôde para afastar o Meirelles. Vou dar um exemplo. Ele tinha decidido já. Essa história foi contada pelo Luiz Gonzaga Beluso, economista, e que seria o beneficiário da decisão do Lula. O Lula perguntou ao Beluso, em 2009, se ele topava assumir a presidência do Banco Central. Ele ia afastar a Henrique Meirelles porque insistia na cabeça do Lula, na política de juros altos. Mesmíssima coisa. Lula é um irresponsável, ele sempre quer baixar tudo isso aí sem entender nada de economia, como ele não entende nada de nada. Nada. O Beluso topou, estava tudo combinado, quando pintou uma crise no exterior e ele precisou do prestígio que tinha o meu Henrique Meirelles para enfrentar aquilo, e aí foram esquecendo, e o Beluso falou, e aí ele não voltou a falar do assunto, mas tínhamos combinado. Dito pelo Beluso, ele disse que o Meirelles teve toda a independência. O Meirelles impôs a sua política e recusou os constantes, duraram 8 anos, né, as constantes ofensivas do Lula e manobras, cafajestes para desgastá-lo, até que acabou o governo dele. Ele sonha com isso. Agora eu pergunto, quer trocar o presidente do Banco Central? O Roberto Campos Neto acabou de oferecer o cargo, disse, olha, sugiro que o presidente antecipe a escolha do ocupante do cargo. E o Lula não quis. Portanto, mentiu na Lava Jato, teve uma merecidíssima cadeia que foi curta, baseada em fatos, e agora vem ensinar economia ao Roberto Campos Neto. Quer dizer, além de ignorante, né, pretensioso, como sempre.